Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, bem-vindos à editoria de tecnologia do GorpaCast. Meu nome é Vinícius Liberato e estes são os meus colegas. Olá, eu sou o Leon Gomes. Olá, eu sou Rafael Dias. Então, nessa primeira edição do ano da editoria de tecnologia, nós vamos falar sobre privacidade e a influência que supostamente o Facebook teve nas eleições dos Estados Unidos. Então, Leon, o que você nos traz sobre o assunto? Cara, é até engraçado quando você pensa que esse vazamento de dados do Facebook conseguiu fazer com que um presidente seja eleito no país mais poderoso do mundo, né? É até irônico isso, porque o Donald Trump, nas pesquisas, em todas elas ele estava atrás da adversária dele, né? E segundo, supostamente, né, esse vazamento de dados do Facebook contribuiu para que o Trump tivesse muita influência, principalmente nas redes sociais, que é o caso do Facebook, e obtesse uma vantagem contra os concorrentes dele. É até irônico você pensar por esse lado, né? Que a força que a rede social possui hoje em dia. Não sei se o Rafael concorda comigo. Era isso que eu iria até ressaltar aqui, porque o Facebook tem 2 bilhões de usuários. Quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. E os dados vazados foram de 50 milhões, é isso? Isso. Então veja bem, olha, a gente não sabe até que poder o Facebook tem. Até onde? Qual é o limite? Acho que essa é a palavra certa, o limite onde eles podem ir, não é verdade? O limite que eles podem ir é o limite que o governo consegue impor a eles, né? Que não é muito também. Porque a internet ainda é uma terra selvagem, né? É difícil tu regular ou controlar o que acontece. E com quase 2 bilhões de pessoas acessando, colocando informações, participando todo dia, eles sabem basicamente tudo de cada uma dessas pessoas. Vamos recapitular como foi esse vazamento de dados, que se deu da seguinte forma, né? Aqueles testes do Facebook que eram diretamente compartilhados para os usuários começarem a fazer testes para descobrir que personagem era do Harry Potter, para descobrir que personagem era da Marvel, enfim. Como se fosse um quiz, né? Exatamente. Eram diversos testes com o objetivo de que você pensava-se ser na inocência, né? Mas antes de confirmar esses testes, o usuário tinha que aceitar termos e condições, que, como a maioria dos usuários, ninguém lê, né? Ninguém dava muita atenção para isso. E esses termos e condições, esses testes eram fabricados pela Cambridge Analytica, que é uma empresa dos Estados Unidos, e essa empresa que foi responsável pela divulgação dos dados no país norte-americano. Dessa forma, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, como o Rafael já citou, 50 milhões de pessoas, 400 mil no Brasil, tiveram seus dados divulgados para o resto do mundo. O que chegou a afetar a Facebook como um todo, que perdeu ações, muitas ações, inclusive. O dono da marca, o Mark Zuckerberg, está respondendo em processo atualmente. Teve o julgamento semana passada. Mas vale a pena também a gente falar que é uma investigação, não é nada comprovado ainda, né? É uma investigação, o FBI está investigando se realmente houve isso, se o Donald Trump ele foi favorecido, né, através desses vazamentos dos dados. E também vale ressaltar que aqui no Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal também está investigando, né, o uso ilegal de dados de usuários do Facebook. E assim, mas a questão vai muito além da suposição dele ter influenciado nos Estados Unidos. O que está se supondo é se ele fez ou não, mas não tem nenhuma dúvida de que é possível, entendeu? De que ele tem pleno poder de fazer algo desse tipo. E não só nos Estados Unidos, mas em diversos países. No próprio Brasil, o número de pessoas que acessam o Facebook é enorme, é o suficiente para levar um candidato à eleição, pela influência do Facebook. E toda a informação que ele tem de todo mundo é o bastante para te enviar posts e informações que te aumentem a chance de você votar em determinado candidato ou de tomar determinada decisão. Isso já é comprovado pela publicidade, porque eles usam as informações pessoais para te enviar propagandas e anúncios de coisas que você gosta.
E através disso, eles sabem todo o perfil de todos os usuários. Assim, a impressão que dá é que hoje as redes sociais elas são uma espécie de uma pessoa com superpoderes, porque a gente não sabe o limite que elas têm. Por exemplo, parece que se trata de uma pessoa que consegue manipular a mente das pessoas com o objetivo de fazer essa pessoa fazer o que ela quer. É chato isso, né? Porque a rede social, até um tempo atrás, quando ela começou a surgir, não era esse o objetivo, né? O Orkut, o que que tinha, cara? Jogos do Orkut, tá ligado? Umas comunidades engraçadas e era isso. Não tinha nem perto da influência. Exatamente. Então, é preocupante. Eu me preocupo muito com o que pode acontecer, principalmente no Brasil, né? Que a gente está em anos de eleições também e que já há boatos de que essa empresa também pode ter atuado aqui para favorecer o candidato Bolsonaro, né? Nada comprovado também, assim como não é comprovado as eleições nos Estados Unidos. A revista Veja, aliás, ela publicou numa edição da suspeita de que bots, né, programas de computador, influenciaram nas eleições do Aécio contra a Dilma Rousseff nas últimas eleições. Porque vários perfis falsos com pessoas com nomes brasileiros, mas com fotos da Rússia, memes russos compartilhados, enfim, coisas que mostram que são pessoas falsas de fato, diversas delas, publicando coisas a favor do candidato Aécio Neves. E aí teve um pouco de investigação sobre se ele realmente contratou bots russos para fazer isso ou não, né? Mas já é algo presente. Não, então, e também o Mark Zuckerberg, né, e o criador do Facebook, ele falou que se arrependeu de ter feito essa parceria com a empresa em 2015. E, segundo ele, né, na época, o Facebook recebeu uma certificação de que a empresa teria pagado os dados dos usuários. Então, fica aí agora, né? E até depois que saiu que foi revelado esse escândalo, né? Ele cortou a parceria com eles, né? Na verdade, ele meio que expulsou eles do Facebook, porque o impacto foi grande na vida do Zuckerberg também. Ele perdeu muitas ações, cara. O Facebook caiu muito em ações. Caiu 50 bilhões. Valor, 50 bilhões em 2 dias. Então, no Já recuperou 8 no último julgamento. No julgamento dele, na semana passada, ele falou que até mesmo os dados dele foram divulgados pela Cambridge Analytica. E a Cambridge Analytica também vê que um acontecimento chama outro, né? Sempre é assim. Sempre é assim. Quando aparece um, já começa a especulação em outro, porque também a Cambridge Analytica, há especulações porque eles também estavam por trás da saída da Inglaterra da União Europeia. Nossa Senhora. Então veja o poderio. O problema é isso, né? São muitos boatos e poucas respostas, né? O que a gente mais queria num momento como esse era respostas para situações como essa. Mas é muito achismo, né? Tipo, nada comprovado. Isso deixa a gente mais preocupado, o que todo mundo, acredito que todo mundo quer agora é respostas, né? Sim. E assim, achismo eu acho que é uma palavra forte porque existem coisas que embaseiam essas suposições. São suposições, sim, não são fatos, mas não é coisa tirada da mente de um lunático, entendeu? Sim. Existem razões para você se preocupar genuinamente com aquilo. E como é uma questão de trabalho online, de rastro de dados, é difícil. A gente ainda não está acostumado a controlar o que acontece na web. Não, eu falei até achismo, mas vou deixar claro aqui que eu concordo. Eu acho que realmente eles interferiram. Eu acho que eles têm poder para fazer isso. Eu não duvido nem um pouco do poder que as redes sociais têm hoje em dia. Nem um pouco mesmo. E lembrando que influenciar eleições e outros países não é uma coisa nova, né? A única coisa nova é o uso de redes sociais para isso, que aumentou o poder. Teve vários documentos históricos do envolvimento dos Estados Unidos no golpe militar de 64, por exemplo. Então, se naquela época tivesse redes sociais, não seria muito diferente do que está acontecendo agora. E quem disse que não está acontecendo também? Não, de fato. Na verdade, o modo como eles usaram, só para a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes, é a psicografia, né? Chamada de psicografia, que é você endereçar, você conhecer o perfil da pessoa e endereçar para ela, para que você pegasse ela naquilo que ela gosta. Não é verdade? É o que eles usam para os anúncios. Isso, fazendo os anúncios, né? Não só para anúncios, mas para mostrar as páginas que ele acha que você vai gostar, porque todo o objetivo deles é te fazer ficar mais tempo possível no Facebook. Então, se ele continuar te mostrando coisas que você gosta, você passa mais tempo lá, e eles ganham mais dinheiro com o anúncio.
fizeram uma pesquisa para ver quanto cada usuário do Facebook teria que pagar caso não tivessem anúncios, entendeu? Quanto custaria uma mensalidade do Facebook. E custaria cerca de $16. Ou seja, cada usuário, por mês, dá só em anúncios cerca de $16 para os Estados Unidos, para o Zuckerberg, para a empresa Facebook. Então, no caso específico dos Estados Unidos, o que essa empresa fazia para favorecer o Donald Trump? Supostamente, né? Vamos deixar sempre bem claro. Eles pegavam aqueles usuários, baseados no que eles compartilhavam, no que eles curtiam, Isso mesmo. e pegavam aqueles que eles consideravam mais influenciáveis, que seriam mais influenciados pelas postagens deles. E com isso eles iam mandando para esses usuários notícias favoráveis ao Donald Trump. Assim como, supostamente, sempre lembrando, estão fazendo agora aqui no Brasil com o deputado Jair Bolsonaro, candidato a presidente. E vale a pena também ressaltar a punição por trás disso, porque isso é algo muito grave, não é verdade? A Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, eles já abriram a investigação sobre o uso ilegal dos dados, né? E 12 grupos civis pediram a ação. E geralmente quando eles abrem, quando a Federação do Comércio, a Comissão Federal do Comércio, eles abrem essa investigação, não demora muito. Claro, é questão de 1 ano, mais ou menos, né? Mas a punição vai ser severa, cerca de 132 mil por cada violação. 132 mil reais, né? Dólar seria 40 mil. Então você veja que para 50 milhões de usuários, se isso aconteceu mesmo, se isso for comprovado, se violou o decreto estabelecido ali pelo Facebook, junto com a Comissão Federal do Comércio, aí a pena vai ser grave. Teve muito usuário que acabou até excluindo a conta do Facebook, né? Depois houve campanhas, né? Deleta Facebook e tal. O problema é que hoje muita coisa gira em torno do Facebook. Se você excluir sua conta ou não participar, você perde muita coisa dentro e mesmo assim, tem gente que ainda vai ter o acesso às informações que você curtia, compartilhava. Porque isso hoje está muito fácil, né? E assim, você ter... Não ache que deletando o Facebook suas informações vão estar seguras, porque de forma nenhuma. O teu provedor de internet tem acesso a tudo que você acessa, entendeu? Exatamente. Ele não tem direito de divulgar, mas assim, a questão não é se ele tem acesso à informação ou não, porque ele vai ter. A questão é se ele se ele realmente liberou ilegalmente ou não. Até porque o Facebook é uma empresa privada e é difícil tornar legal, porque você criou sua conta no Facebook, aceitou os termos dele, mesmo que não tenha lido. Então é difícil dizer o que eles podem ou não fazer. É uma questão legal complicada. Especialmente porque eles trabalham em vários países e cada país tem uma forma diferente de lidar com isso. Eu não sei se meus colegas de editoria concordam, mas, por exemplo, teve um funcionário da Cambridge Analytica que falou que tudo isso que eles fizeram estava naqueles termos e condições que o usuário ignora e aceita. Esse é um problema, né? Eu não sei se vocês concordam. Vocês acham que deveriam mudar alguma coisa na rede social? Questão de privacidade? Primeiro, eu acho que todo mundo deveria ler os termos e serviços das coisas, entendeu? Assim, eu não tô dando razão pra eles, né? De forma alguma. Mas, cara, como é que... Aquilo é basicamente um contrato que você tá assinando, entendeu? Como é que você assina um contrato sem ler antes? A pessoa não pode abusar, mas... Não, de fato, eu também, eu concordo com o Vinícius que nós temos que ler. Se for perguntar, a porcentagem é muito pequena, né, de quem realmente lê os termos, as condições. Mas também tem que haver uma certa ordem pela empresa que está, né, por trás ali, digamos, o próprio Facebook, para que seja mais fácil para a pessoa saber realmente como os dados delas estão sendo usados, né? E mesmo que você aceite o contrato, tem um limite do que eles podem colocar no contrato, né? Não é qualquer coisa que escreve no contrato e pronto, tá na lei. Eu acho que as redes sociais têm que ter um limite. Isso eu acho que passou um pouco do ponto. Bom, então o nosso GuarpaCast vai ficando por aqui. Muito obrigado. Visitem nossa página no Facebook, facebook.com/GuarpaCast. Comentem, deixem sugestões para a pauta. Visitem nosso canal no YouTube do GuarpaCast. E nós ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.